Pessoal, hoje vamos conversar aqui sobre o passo a passo, tá? Vamos conversar hoje aqui sobre o passo a passo da gestão lucrativa de obra. Como é que eu consigo ter uma obra lucrativa? Como é que eu consigo gerir uma obra para que ela dê lucro? Como é que eu consigo fazer isso? Então, hoje a gente vai conversar sobre esse passo a passo. Então, preste atenção que tem muito aqui para aprender, certo? Bom, antes de tudo, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que fazer uma gestão lucrativa de obra não tem nada a ver com a técnica, tá? Não tem nada a ver com saber executar o produto em si, tá? Não tem nada a ver com isso, certo? Tem tudo a ver com aprender a gerir, tá? Poxa, né? Até polêmico você dizer que não precisa saber fazer. Não, você tem que saber fazer. Mas eu nunca vi construtora quebrar porque não sabe executar o serviço, mas já vi vários quebrar porque não sabem gerir, certo? Então, é muito importante, tá, que a gente comece a abrir a mente para isso, tá entendendo? Que a gestão do negócio, ela não é algo que vai fazer, ela é algo que vai fazer você ter o lucro. Se você não sabe a técnica ali em si, você consegue contratar um especialista, você consegue contratar alguém que sabe te ensinar a fazer aquela atividade, tá? Você pode até terceirizar algo técnico ali, mas a gestão do negócio, ela é sua. Então, é muito importante a gente ter isso no coração, é muito importante a gente ter essa certeza de que gestão de obra é muito diferente, tá, de aprender a executar. Tá? É importante eu saber fazer a obra lá, saber garantir a geometria da obra? É importante, sim, claro que é importante eu saber garantir nível para um esquadro, tá? Tudo isso é importante, a técnica ela não pode ser ignorada. Mas muito mais importante do que isso é você saber fazer a gestão da obra. E hoje eu quero passar para vocês isso, o passo a passo. Como é que eu consigo ganhar dinheiro com obra? Como é que eu consigo proteger meu lucro? Como é que eu consigo fazer com que eu possa viver de obra? Tá? Então é isso que hoje a gente vai conversar aqui, tá? Então, assim, é muito importante, tá certo? Que vocês entendam as particularidades de obra, tá? Vocês estão num mercado, certo? Que é um oceano azul. Construção civil é um oceano azul, tá? Por que é um oceano azul, né? Bom, primeiro, você está no mercado que tem um déficit habitacional absurdo, tá? De 6 milhões de unidades habitacionais, tá? Mais de 6 milhões. Você tem aí gente que paga, que financia, que faz a obra aí à vontade. Não falta banco aí, crédito, tá? Para que passe. Você tem as pessoas que são capazes de se endividar metade da vida para conseguir morar, para conseguir ter o produto que você deseja, tá? O mercado, a indústria da construção civil não consegue absorver, certo? O teu mercado, a indústria da construção civil, ela não consegue absorver o mercado, certo? Isso é impossível, certo? Hoje é impossível, sempre está faltando, não tem empresa, não teve tecnologia ainda que conseguisse dar uma demanda que conseguisse igualar ao crescente. Sempre tem mais gente precisando de casa, sempre tem mais unidades habitacionais a serem construídas do que pessoas com capacidade de estar executando, certo? Então, o problema é um oceano azul. E o problema das empresas é gestão, é falta de gestão, certo? É falta de saber fazer. E é falta de garantir o lucro, certo? Tudo isso porque peca. Então, fazer gestão lucrativa ela vai muito além do que você fazer um contrato, certo? É sobre você poder se manter e dominar no mercado, tá? O mercado, gente, ele está aí para vocês, certo? O mercado, ele está realmente pronto para que vocês, tá? Na bandeja de vocês. Vocês apenas têm que entender um processo e um procedimento, certo? Tem que entender uma rotina. Porque seja você engenheiro, arquiteto, certo? Empresário, certo? Seja você da qual área você for, tá certo? Empreender, certo? Que você quer empreender ou não na construção civil, é possível sim você ter um dos maiores faturamentos que existem, tá? Não tem investimento bancário, tá? Eu desconheço que pague o que se paga em obra. Paga o que se paga hoje, que está se pagando na construção civil, tá certo? Isso não existe. É o local de quem realmente quer ganhar dinheiro, certo? É o local onde você quer ter lucro, onde você quer ter a garantia de que você vai ter uma rentabilidade alta. Não tem investimento que pague a construção civil no país, certo? E principalmente da maneira que hoje está. Então, hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, tá? Agora é o seguinte, é muito importante, certo, a gente entender que a gestão lucrativa ela é uma coleção de hábitos, tá certo? É uma coleção de hábitos que vão se tornando rotinas. Aí é o grande divisor de águas, certo? Quando nós não damos atenção devida aos nossos hábitos, quando nós não damos atenção devida aos hábitos do dia a dia da nossa empresa, tá certo? Quando nós não damos ali
não nos apaixonamos, digamos assim, pela rotina de obra, tá? Nós temos uma tendência muito grande a esquecer tudo aquilo, às vezes, ali da rotina de obra, tá certo? Nós temos uma tendência muito grande ali a não querer, por exemplo, orçar, não querer planejar, não querer fazer programação semanal, não querer seguir as regras, não querer seguir as normas. Nós queremos, às vezes, tocar no peito e muitas vezes o que as pessoas querem é o quê? Chegar na obra, encontrar um mestre, botar lá, ele toca, ele resolve e eu saio, não fico nem lá, tá? Então, essa rotina, essa posição de líder, isso é que vai separar os homens dos meninos, certo? Essa posição, tá certo? É que vai separar os homens dos meninos, certo? Aqueles que vão ter resultado daqueles que não, daqueles que estão ali somente para conseguir uma aventura de uma obra, 2 obras só e vai embora, tá certo? Então, gente, a ideia aqui que eu quero passar para vocês hoje é justamente essa. Como é que a gente vai conseguir garantir que a minha obra dê lucro? Como é que eu vou conseguir faturar? Como é que eu vou proteger o resultado da minha empresa? Bom, primeiro, certo, você tem que parar de colocar a culpa nos outros, tá certo? É autorresponsabilidade. Por incrível que pareça, é isso. A primeira atividade que você tem que aprender é a ter autorresponsabilidade de parar de colocar a culpa na inflação, parar de colocar a culpa porque o cliente muda tudo, parar de colocar a culpa porque os teus fornecedores não entregam material, parar de colocar a culpa na tua mão de obra que não produz, certo? Ou seja, é você sair daquela posição de reclamar porque os outros não fazem, porque a tua mão de obra não produz, e ir para a posição de líder, de assumir a responsabilidade e de aprender a interferir onde não está bom, certo? Essa é o principal. Não adianta nenhuma técnica que eu vou ensinar aqui a vocês. Não adianta nada. Eu posso passar aqui para vocês os livros que nós temos todos aqui, escrevemos, que passamos para vocês aqui. Poxa, tudo. Se você não tiver a atitude de líder, a atitude de chefe, de reconhecer que algo não está de acordo e intervir, nada disso vai adiantar, certo? Você tem que ter esse sentimento no coração, certo? Você tem que ter sangue na veia o suficiente para você mudar a perspectiva da tua empresa, tá? Você é um líder e todo liderando merece ser bem liderado. Então, se você não consegue fazer com que os teus liderandos, ou seja, os teus funcionários, os teus terceirizados, os teus fornecedores, todos eles sigam a tua proposta, não adianta nada eu ficar aqui conversando com vocês, tá certo? Então, primeiro é isso. Vamos ter capacidade, vamos separar o joio do trigo. É onde a gente separa, certo? Segundo, começamos bem do início, tá? É saber o que nós temos que executar. Conhecer o escopo do nosso negócio, conhecer o escopo da obra. É estudar e ter certeza daquilo que a gente vai fazer, certo? É ter certeza daquilo que a gente vai produzir. Quanto mais você amarrar, quanto mais você se documentar em projetos, em processos, em planilhas, em contratos, que dê clareza para você e também para o teu cliente daquilo que você tem que executar, daquilo para o que você foi contratado, tá certo? Você vai ter mais resultados, certo? Então tem que parar e não correr com essa manada, entende? O que tem de gente aí que se preocupa somente em fechar contrato, tá? Se preocupa somente em ter crédito, se preocupa somente em ter contratos fechados, mas não consegue entender o que é que vai executar, dá sim, e também vai ter um monte de gente quebrando, vai ter um monte de gente com problema. Esse filme eu já vi, certo? Então não adianta nada você querer seguir uma manada, tá certo? Aí de que vai querer ter resultado de qualquer maneira se você não sabe exatamente o que você tem que executar, tá certo? Então, vamos lá, vou passando passo a passo aqui, mas vocês vão entendendo justamente isso, tá certo? Segundo ponto é o tal do orçamento detalhado de obra. Eu não me canso de falar com isso. Para de fechar obra por estimativa de preço, tá? Por quê, né? Por quê? Porque se você continuar com isso, você vai ter problema, certo? Você vai ter problema, você não vai saber o que fazer, você não vai saber o que gerenciar. Orçamento de obra é ferramenta, tá? Entende isso de uma vez por todas. Tem que ter orçamento. Do mesmo jeito que você tem que ter cimento na tua obra, tu tem que ter um orçamento que vai dizer se o teu lucro está bom ou não. Tá entendendo? Não adianta você começar uma obra sem orçamento. É o primeiro passo para você jogar o teu lucro fora. Tá? E o que mais se tem é isso, de pessoas que não dividem a obra. Por que a gente fala orçamento? Porque quando você vai construir um orçamento, entender um escopo, a primeira coisa que você faz é dividir a tua obra em etapas. Tá certo? É você dividir a tua estrutura, criar a tua estrutura na letra de projeto, tá certo?
Quando você vai criar um orçamento, você estuda o projeto. Então, todo esse exercício, ele vai fazer bem para você no teu dia a dia. Todo esse exercício, ele vai fazer com que você consiga ter um entendimento do que realmente você vai executar. E você vivencia. Então, é importante você seguir todo o processo de orçamentação, sim. Tá certo? É importante você, pelo menos, ler o teu orçamento. Quantos construtores eu vejo que às vezes nem lê? Pega uma planilha orçamentária, coloca um quantitativo aqui, executa, pá, joga, às vezes não se dá nem o trabalho de entender o que ele mesmo escreveu, o que ele mesmo se propôs, o contrato mesmo que ele colocou, tá certo? Então, isso é muito importante. Se você opta por fazer um método que ele é validado com tecnologia, tá certo? Se você opta por fazer um método construtivo que você tem certeza, tá certo, que ele dá certo, então você vai ter que fugir dessa característica de estar fazendo estimativa, tá bom? Terceiro ponto importante é você ter metas e processos bem definidos, tá? E agora eu quero parar um pouquinho aqui e conversar com você que está aí me ouvindo. Me diz, o que é que tua equipe vai fazer semana que vem? Hoje é dia 19/5, exatamente. O que é que tua equipe vai fazer semana que vem, tá? Amanhã, sexta-feira, é dia de programação semanal. Amanhã é dia de você sentar com o teu encarregado, amanhã é dia de você sentar com o teu mestre, amanhã é dia de você sentar com o teu pedreiro, pelo menos, com alguém que possa dizer segunda-feira o que é que esse pessoal vai executar, o que é que esse pessoal vai produzir, tá certo? Então, é muito importante você ter muito bem definido e claro o que todo mundo vai executar na tua empresa, o que todo mundo vai executar na tua obra, certo? Todas as pessoas têm que ter metas muito bem claras, certo? E cada líder lá, o teu encarregado, ele tem que saber o que é que as outras pessoas vão executar. Não tem como as coisas não darem errado se ele não sabe o que é que ele vai executar, tá certo? Porque senão você não sabe para onde vai. Então, primeiro é isso, você tem que ter a meta muito bem definida, tá? Outro ponto importante, processos bem definidos. Como assim, Neto? É o seguinte, como é que as coisas acontecem dentro da tua empresa? Como é que o material chega? Como é que você paga uma folha de pagamento? Como é que você paga a medição dos teus terceirizados? Tá? Como é que você executa as atividades? Isso tem que estar muito bem definido. Fazer com qualidade uma obra, tecnicamente, isso é obrigação, tá? Isso não é diferencial mais não. Tá? Já passou o tempo, todo mundo sabe fazer. Tá? Quem não sabe fazer está fora do mercado automaticamente. Mas se você está no mercado, você quer ter um mínimo de competitividade, se você está no mercado, você quer ter um mínimo de dignidade, de ser tratado como um profissional, a questão técnica é uma obrigação de você e sua equipe estar realizando. Tá entendendo? Não tem como isso não estar na tua veia. Então é muito importante que os processos sejam definidos. Tá? O teu pedreiro tem que saber como é que executa a alvenaria, o teu mestre tem que saber como é que confere, o teu estagiário tem que saber como é que confere o material que chega, o teu almoxarife, o material que chegou no teu canteiro. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido e muito claro. Tá? Ah, Neto, mas isso dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, é por isso que se chama obra, é por isso que você recebe. Tá? Ninguém faz obra de graça, porque realmente dá trabalho, as coisas são executadas. Tá certo? O outro ponto que é importante é você conhecer os eixos do projeto. Tá certo? Você tem que conhecer exatamente todos os detalhes do teu projeto. Mas o que eu digo detalhe, é o detalhe assim, um pouco mais além. Por exemplo, toda a parte de compatibilização, você tem que estar ali por dentro, tá certo? A parte toda de materiais, tá certo? Quais são os materiais que vão ser utilizados, que estão no orçamento? E um detalhe, muitas vezes a gente chega assim, poxa, mas eu não sei o que vai ser executado, eu não sei qual é o acabamento, o cliente ainda não escolheu. Mas você diz, o preço é X, por metro quadrado, o acabamento, das ferragens, da estrutura e tudo mais. Então, você definindo isso antes, tá certo? Você fazendo esse tipo de definição, você vai conseguir ter certeza de que você não vai fugir no teu lucro, porque no final das contas, a obra que você está construindo, você não está nem aí se vai estar o piso de mármore, de porcelanato, de granito ou cimentado. O importante é que ela garanta o teu lucro, tá certo? Essa tem que ser a tua paixão. É o teu resultado, é o teu lucro. Tá certo? E tem um detalhe que é muito importante. O lucro, ele não é apenas o lucro financeiro, tá? Isso aqui, eu vou abrir aqui um adendo aqui, que às vezes fala mais nas nossas mentorias. O lucro, ele não é apenas um lucro financeiro. Tão importante quanto, até mais do que o resultado financeiro, é o resultado de aprendizado da obra, tá certo? Você saber exatamente o que está fazendo. Porque às vezes você pode ter acertado em algo por sorte, e aí você não aprendeu. Tá certo? Então você errou e não tem nem noção de onde foi que errou e não aprendeu. Porque o próximo desafio ele pode ou te levar para um patamar acima ou quebrar a tua empresa. Então é muito importante você saber exatamente
onde você está acertando e onde você está errando. Esse mapa, esse rastreamento dos acertos e erros durante o dia a dia da obra, ele vale ouro, é como um curso caríssimo que você está tendo a oportunidade de ter. Sempre que você participa de uma construção, sempre que você participa de uma obra, é uma oportunidade de aprender como fazer o certo e evitar o errado, certo? E você não pode jogar fora essa oportunidade, você não pode ser relapso, certo? De entender que tudo isso está acontecendo, você está ali participando e você não vai registrar isso em lugar nenhum, tá certo? Para que você não repita esses problemas. Então, gente, o lucro, quando a gente fala obra lucrativa, não é apenas o lucro financeiro, mas também é o lucro intelectual, é o lucro de conhecimento que você coloca para dentro da tua construtora, certo? É o lucro que você coloca para dentro da tua empresa. Tá? Que não é apenas financeiro. Conhecimento é poder, certo? E as empresas hoje que têm maior conhecimento, que têm maior know-how, que conseguem se diferenciar, é aí que ganha, tá? É 1% de melhoria que você faça em cada setor da tua obra que vai fazer o grande diferencial, tá? Não se ilude com o que é que eu vejo muitas vezes falando aqui, né, sobre técnicas, vou falar um pouco aqui sobre tecnologia. Às vezes aparece uma super tecnologia, tá? Do dia para a noite, mas que infelizmente essa super tecnologia da obra lá, ela só ocupa um pedaço da obra. Por exemplo, eu vou comprar uma máquina que vai fazer o revestimento da minha obra. E aí tu esquece que tu vai investir uma fortuna para fazer aquilo, ela vai fazer o teu revestimento ali da tua parede, mas os próximos passos vão continuar na época da caverna. O passo anterior também vai. Então não adiantou, tá certo? Tem que existir uma continuidade na tua velocidade de aprendizado, na tua melhoria do teu canteiro. Você não vai, tá? Não adianta nada tu investir uma fortuna, por exemplo, vou fazer minha estrutura toda em steel frame. Pô, que legal, e a tua fundação? Tá horrível. Tá triste, poxa, cara, tem que ser um conjunto, não é melhor às vezes tu tem que investir tudo para tudo andar um pouquinho melhor, tá? Entende? Tem um livro maravilhoso chamado Hábitos Atômicos, tá? Quem puder depois ler, onde ele fala justamente isso, quando você consegue melhorar 1% em cada ponto da tua obra, em cada ponto da tua vida, em cada ponto da tua atividade profissional, a tua melhoria é exponencial, tá certo? Então, não adianta você querer correr muito para você ter a super técnica de execução de alvenaria, a super técnica de execução de fachada, a super técnica de execução de estrutura, se tudo no bem não dá uma melhorada, vira um pouco mais super, tá certo? Porque você vai investir muito, é caro você ter esse nível de produção, é caro esse investimento, mas na contrapartida lá está o pessoal da época da pedra ainda, tá? Então é muito importante isso. Isso você só consegue aprender quando você tem esse lucro chamado conhecimento registrado e acompanhado dentro da tua empresa. Mais um ponto, definir prioridades. Gente, o que é que eu faço primeiro? Qual é o meu ponto principal? Eu começo por onde? Tá entendendo? É muito importante você definir prioridades. Não é à toa que no cronograma existe um caminho crítico, certo? Quais são as primeiras atividades que eu tenho que fazer? Quais são aquelas atividades que vão estar garantindo, certo? Que eu não atrase minha obra? Quais são aquelas atividades que vão estar garantindo que eu entregue a obra no prazo? Tá certo? Quais os materiais que eu, como dono, tenho que comprar? Ou eu vou delegar tudo para o meu comprador ali, para ele estar comprando? Poxa, tem índice, às vezes, na tua obra que um item só do insumo ele representa 10%. Poxa, isso tu não pode deixar na mão de qualquer um. Tu é dono, pô. Tu tem que botar a faca no dente e ir para cima, né, no item desse. Tá certo? Porque qualquer economia dele é brutal. Certo? Por isso que é importante você ter os números do teu lado. Por isso que é importante você ter um método, tá certo? É um método não só de gestão, é um método construtivo. Por isso que é importante você saber começo, meio e fim, tá certo? Obra não é, tá? Você, assim, entendido? Vocês estão num momento que vale ouro, tá? Vale ouro esse momento para quem constrói. Se você aprende como você fazer com que o teu cliente tenha o dinheiro dele para executar a obra, tá certo? E se você executar essa obra de forma lucrativa, certo? Se você tem um método enxuto, um método que te garante um passo a passo, certo? Um método que te garante que você vai começar, meio e fim, que você vai conseguir elencar prioridades ali, definir qual a principal situação que você tem que fazer no teu dia, tu vai ter um resultado absurdo. Eu estou vendo gente aí que começou com uma obra, na maior simplicidade, na maior humildade. Hoje eu vejo um cara aí que o cara está com 6, 8, 10 obras. Eu me lembro, teve um aluno nosso, o cara estava com a primeira obra dele, era 350 mil reais. Eu falei com ele há pouco, ele postou mais de 6 milhões de reais em obra. Esse ano eu não pego mais obra.
22 eu fechei a agenda, não pego mais obra. Quem quiser agora tem que me esperar para 23. Poxa, isso dá um maior orgulho, porque você percebe como funciona, tá entendendo? Esse método, desse começo, meio e fim, tá? A ansiedade é o pior problema para quem está na obra. Isso é muito bom você notar. Mais um detalhe, saber todas as informações em tempo real. Gente, quando o pessoal solicita material para vocês, às vezes você tem 2, 3 obras, vou dar um exemplo, tá? E aí o pessoal diz, olha, eu estou precisando de cimento. Aí você vai e resolve. E aí tem uma outra obra que também está precisando de cimento. E aí você compra para uma e espera um tempão para poder comprar para outra. Tá entendendo? Já pensou, se você soubesse em tempo real que aquela obra que você que pediu material e a outra que vai começar depois, você vai estar mandando para lá também, você fazer logo a compra das duas ao mesmo tempo. Tá entendendo? Já pensou se você soubesse em tempo real como é que está todo o estoque da tua obra? Se uma pessoa, se você souber em tempo real como é que está as tuas medições, tá certo? Você saber como é que está o teu fluxo de caixa na hora que você efetuar uma compra, tá certo? Se você vai poder comprar parcelado ou se você vai poder comprar, vai poder comprar à vista, vai ter que comprar parcelado. Então, essas informações em tempo real, elas valem ouro, porque podem dar um diferencial. Tá? Você consegue, às vezes, com essa pequena meta, a gente consegue, às vezes, economizar 30% até. Tá entendendo? É 30%. É muito dinheiro. Certo? Até 30%. Eu já vi pessoas fazer a obra 30% mais barata. Simplesmente porque conseguiu se organizar, certo? Conseguiu fazer isso, ter um escopo definido, certo? Ter um orçamento detalhado, você ter metas, você saber exatamente como definir as tuas prioridades lá no teu canteiro, tá certo? E você saber as tuas informações em tempo real. Você tem que ter tudo sistematizado. Se você não tem a coisa sistematizada, você está jogando dinheiro fora. Tá certo? Eu estou aqui para te ensinar a ter dinheiro. Eu estou aqui para fazer com que você realmente tenha uma obra lucrativa. Você precisa. Tá? O construção civil hoje está nadando de peito aberto. Não existe investimento bancário. Não, eu desafio qualquer gerente de banco que me traga um investimento que seja melhor do que construção civil. Eu desafio, tá? Tá aqui, tá aberto, tá público. Qualquer um que traga aqui um investimento que seja melhor do que você investir na construção civil, eu desafio. Não existe, certo? Um déficit habitacional desse, banco podendo pagar, tá certo? De crédito aí, o pessoal a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, tá certo? E o cara se endivida 35, o teu cliente, ele tá apto a passar metade da vida dele devendo para poder fazer o produto que você vai entregar. Onde é que você tem isso? Qual é o outro produto no mundo que você consegue isso? Não tem, cara. Pode ver qualquer produto aí, qualquer bem de consumo maravilhoso. Ninguém faz isso. Ninguém. Mas a casa faz. A residência faz. A paixão pela casa faz. Então vocês têm que entender que isso é apaixonante. Vocês têm que entender que ninguém consegue ter essa oportunidade que vocês têm. E a gente está aqui para ensinar vocês como é que vocês... Travou? Zé Neto disse aqui que travou. Travou aí, pessoal. Vê se tá bom. Travou ou não? Travou? Estou aqui mexendo. Tá bom? Vamos lá. Certo? Eu estou aqui para ensinar vocês exatamente isso. Como é o passo a passo para você garantir o teu lucro, que essa é a importância que você vai ter, tá certo? O resultado da tua empresa, tá certo? Outro detalhe, comunicação clara, objetivo. Isso era para eu ter deixado por fim, tá? Isso aqui era para eu ter deixado para o final. Comunicação clara e objetiva com teus clientes. Cara, não adianta. O que interessa é quem se comunica. Quem não se comunica se estrubica, como dizia Chacrinha, certo? Beleza, né? Voltou. Quem se comunica, tá certo? É aquele cara que consegue extrair, tá certo? Do cliente que ele quer, que no final das contas o que você precisa é um cliente apaixonado, é um cliente que está louco por você. Vocês têm que ter uma forma de no final da obra o cliente estar abraçado contigo, gravando o vídeo, chorando, dizendo, meu amigo, esse cara realizou o meu sonho. É isso que vocês têm que ter, tá? Porque a única que só existe uma propaganda no mundo é a boca a boca. Tá? Mas só que hoje a gente tem uma oportunidade de gravar essa propaganda boca a boca, tá certo? Gravar esse elogio boca a boca, colocar nas redes sociais isso aí para o mundo todo. Então não adianta, tá entendendo? Você fugir, ser o maior técnico do mundo, certo? Executar a obra com a maior soma, se o teu cliente não está satisfeito com o que você quer, se o teu cliente não está nem aí, o cliente não é isso que ele quer. Então para de vender o que tu quer vender e começa a vender o que o teu cliente quer comprar. Tá entendendo? Começa a vender o que ele quer. E isso você só vai conseguir se você tiver uma comunicação. Tá certo? Isso você só vai conseguir se você conseguir extrair o maior desejo, aquele desejo do âmago do teu cliente. Tá entendendo? Pô, entende o que é que o cara quer, meu amigo.
vê mesmo lá. Esse ponto eu não coloquei como por último, mas esse ponto isso aqui vale muito. Tá entendendo? Isso vale muito. Isso não é no dia a dia que você aprende, tá entendendo? Isso que a gente está falando aqui vale muito. Então presta atenção porque você não encontra. O que você mais encontra é gente aí te prometendo um céu. Tá entendendo? Mas sem te dar um processo, sem te dar um método, sem te dar um roteiro, sem te explicar o começo, meio e fim de onde é que você vai chegar, para onde é que você começa, tá certo? Outra, detalhe, tá vendo isso aqui? É unha. Custo é igual a unha. Você tem que saber cortar sempre, certo? As perdas e os desperdícios. Sempre, toda semana tem que ter corte na sua empresa para cortar custos. Sim, poxa, mas como é que eu corto? Você corta quando você conhece o método todo de como gerenciar uma obra de uma forma lucrativa. Como gerir a mão de obra. Por exemplo, quantas pessoas tem na tua empresa, quantos ajudantes tem lá na tua obra que eles só servem para transportar material? E me diz uma coisa, o que é que tu ganha com transporte de material? Tu não ganha nada. Tá? Transportar material é o maior exemplo de dinheiro jogado fora. Tá entendendo? É o transporte de material. Então, todas as atividades de transporte, estou falando de um item só, tá? Todas as atividades de transporte que tem dentro da tua obra é dinheiro jogado fora. Você só consegue ganhar dinheiro quando você consegue fazer uma atividade de transformação. O que é isso? É quando você tem um pedreiro lá que transforma tijolo em cimento e massa numa parede. É quando você tem um carpinteiro que transforma aquela madeira em forma, tá? Para que você possa depois encher e transformar em concreto, porque aí você vai para o próximo passo. Mas você tem os materiais ali, certo? Todos espalhados, onde o fluxo das pessoas transportarem ali se confundem, é dinheiro jogado fora. Lembra o seguinte, isso chama-se indústria da construção civil, tá? Então vamos pensar um exemplo de indústria que é muito próximo assim do visual, pelo menos para nós brasileiros principalmente, a indústria automotiva. Vocês já viram a indústria automotiva, por exemplo, como tudo para ter uma sequência, como tem uma linha de produção, como tudo é organizado, como as peças estão perto, as ferramentas estão próximas, tudo ali está próximo, tá? Ou vocês imaginam uma indústria automotiva, o pessoal diz, eita, cadê? Vamos, a ferramenta para fechar a porta está ali, o parafuso está lá, busca o vidro e tal. Não, é tudo linha de montagem. A coisa é tão enxuta que estão substituindo humanos por robôs, mas só substituíram porque é uma ação repetitiva. Então é uma indústria automotiva e vocês estão na indústria da construção civil. Não tem, entende? Indústria quer dizer isso. Se pressupõe que é algo racional, é algo racionalizado. Então você, como gestor, não é para ficar na obra ali olhando o tempo, achando que a tua casa, teu prédio vai crescer feito cimento, não, aguando cresce. Não, é para você estar com o teu roteiro, estar com a plantinha da tua obra ali, desenhando. Poxa, esse pessoal está botando material aqui, está levando para aqui, esse aqui estão se cruzando. Poxa, será que não tem um jeito de eu deixar mais próximo? Será que não tem um equipamento que vai fazer com que esse material suba e fique lá em cima mais rápido? Será que quando meu pedreiro chega às 7 horas da manhã na obra, ele já começa a produzir? Ou quando meu pedreiro chega na obra às 7 da manhã, vai sentar, esperar o pessoal fazer a massa, fazer subir tijolos, chegar material, chegar argamassa, chegar tudo, para lá para as 8h30 ele começar a fazer alguma coisa. E esse cara é o cara que te dá dinheiro, porque é o cara que transforma insumos em algo tangível, em algo que o teu cliente pagou. Tá? Teu cliente não está pagando por tijolo, areia e cimento espalhado, teu cliente está pagando por alvenaria, ele está pagando por parede, ele está pagando ali por instalações prontas. Tá certo? Por exemplo, por que às vezes aparece, por exemplo, kit hidráulico? O que é o kit hidráulico? Não é nada demais. O kit hidráulico é apenas as peças remontadas, coladas antes do que o cara tá embaixo de uma pia, embaixo de uma torneira, tentando encaixar alguma coisa ali por trás, tendo um trabalhão, porque o cara ali tá montando, tá certo? Fazendo tudo. Você ensina um ajudante, que é o cara que paga uma hora mais barata, o cara lá diz, olha, corta 50 pedaços de tubo aqui com 1,5 m de 25 milímetros. O cara vai e corta, já cola aqui essas conexões. Então, quando o profissional, o encanador chegar, parte daquela atividade já está feita. Tá entendendo? Então, é aí que estão as perdas, tá? Além do desperdício de falta para cobrir a geometria, que esse é clássico, esse foi o que levou a construção civil para aquela história de 30% de desperdício, certo? Foi para tentar colocar a obra na geometria projetada, aquela famosa história de tirar da massa, né? Porque aí não se coloca no nível do prumo no esquadro. E isso, gente, vem sabe de onde? Vem de quando a gente não consegue pagar direito. Esse é um problema enorme. Nós, vamos lá, olha para mim, tá? Agora, e tem coragem de dizer assim, eu não sei pagar o pessoal que produz na minha empresa.
Diz, eu não sei pagar. Eu vou demonstrar que você não sabe pagar. Sabe por que você não sabe pagar? Porque você paga, às vezes, medindo uma área, mas você, às vezes, não confere se está no esquadro, você não confere se está no nível, você não confere se está no prumo, você não vê se os tons de pinturas estão corretos, você não abre e fecha a fechadura bonitinho, não. Você conta de longe, tem quantas portas que estão aceitadas? Ah, ele aceitou X portas. Ah, tá ok. Tem quantas paredes, tem quantos metros de gesso feito? Ele aceitou apenas isso. Mas tu foi lá, colocou o Bruno, colocou o esquadro, tu não colocou, né? Beleza. Mas sabe quem é que vai colocar? Sabe quem é que vai achar tudo isso? O teu cliente, na hora que for morar. Que ele vai estar vendo, poxa, minha parede está fora do esquadro, cara. Meu móvel não está encaixando direito. A cerâmica está com um triste enorme. Uma porcaria esse serviço aqui. Isso sim, esse cara vai estar olhando. E aí é uma decisão. Ou você esquece e fica mal falado mesmo e joga teu nome na lama, ou então você vai ter uma construtora dentro da construtora, que é aquela turminha para consertar a besteira dos outros. Por quê? Porque você pagou errado. Se você pagasse certo, o cara fazia de primeira. Tá? O maior exemplo que você paga errado é se na tua obra tem, sabe o quê? Equipe de limpeza. Que isso é um absurdo, cara. Chega meu sotaque e vai para cima. Equipe de limpeza não existe. Não é, pô, se o cara sujou, o cara que limpe, meu amigo. Nada de ter uma equipe ali exclusiva para estar limpando. Então, saber enxergar esse tipo de perda, se você saber enxergar tudo isso, precisa, lógico, do treinamento, precisa de um roteiro, precisa. Mas a gente tem que estar ávido para fazer isso, certo? A gente está com sangue nos olhos, a gente tem que estar querendo entender que o lucro é o que vai fazer a tua empresa se perpetuar. Ou você acha que a tua empresa é uma empresa de uma obra só? Tá? Que o que eu mais vejo aí são as pessoas dizendo assim, poxa, minha empresa é de uma obra só. Por quê? Porque o cara começa a obra, fica super feliz, quando termina a fase de estrutura, o dinheiro está quase acabando, aí ele sai feito louco tentando conseguir outras obras, vira um efeito dominó, vira uma tarex free, né? Ou seja, é uma pirâmide financeira, o último vai se ferrar. E aí você não consegue entregar suas obras no prazo. Aí você não consegue entregar nos custos. Aí você bota a mão na cabeça e diz, esse ramo não dá dinheiro. Que não dá, meu amigo, não dá para quem não é profissional, não dá para quem é amador, não dá para quem toca a obra de todo jeito. Tá certo? As pessoas que fazem as obras sem processo, sem método, dá. Quem acha que é tocador de obra, esse cara tá ferrado, amigo. Você tem que ser gestor. Tá certo? Tocador de obra é assim, ele vai, coloca lá e pensa que as coisas vão crescer no nascimento, feito água, bota a semente e cresce, isso aí vai melhorar. Tá certo? Isso é um absurdo, tá certo? Mais um ponto aqui, tá? Isso aí tudo a gente vai listar depois aí no nosso método, a gente vai estar passando, que é ser estrategista para entregar a obra no prazo e no custo. Como assim? Gente, vocês têm que pensar, ter uma visão macro, tá? Uma visão macro comercial. Vocês não podem estar inseridos dentro da tua obra num nível de que você não consegue sair do canteiro. Por isso que é importante você sistematizar. Por isso que é importante você ter um processo. Né? Por isso que é importante ter começo, meio e fim. Porque uma obra, quando você tem que alinhar o teu setor comercial com a tua capacidade de produção do dia a dia de obra, certo? Por quê? Porque na hora que você consegue ter obras novas, certo? Você tem que também estar entregando obras no mesmo ritmo, tá? Porque já pensou que é absurdo você parar de ter obra? Isso é um absurdo, quando você não alinha os comerciais. Ou então você sai feito um louco, tendo que arrumar 200 trabalhadores do dia para a noite, vai contratar gente de todo jeito. Então existe uma sequência linear, existe um alinhamento. Então ser estrategista é em tudo, é ser estrategista na hora de você fechar contratos, tá certo? Para que você saiba a tua capacidade de produção. E quando você vai aumentar a tua capacidade de produção, o teu setor comercial está indicando, olha, esses próximos meses eu vou conseguir mais gente. E aí você vai conseguindo aumentar ali também a tua equipe, certo? É você ser estrategista na hora das compras, é você não deixar de fazer compra para uma obra, às vezes tu tem 3, 4 obras, por que tu está comprando para uma só? Negocia todas as obras, tá? Fatura-se e se entrega no momento, mas negocia todas as obras. Mas se você não é estrategista, se você não tem todas essas oportunidades dentro da tua mente, se você não tem toda essa capacidade de entendimento, por onde é que você vai fazer o começo, meio e fim, você vai estar jogando dinheiro fora. E aí, quando você sai com algum desses pontos que eu falei, você sai somando o que você consegue economizar em cada um desses pontos, certo? Você consegue ter até 30% às vezes de retorno a mais, tá certo? Gente, conseguir obra não é difícil, tá? Difícil é você entregar e ter lucro. Então, é muito importante você garantir a entrega da tua obra, porque é ali onde você vai conseguir transformar, que é o último ponto, o teu cliente, tá certo? Você vai conseguir transformar o teu cliente em vendedor. E aí, meu amigo, aí não tem mais o que fazer. Quando você consegue transformar o teu cliente em vendedor, quando o teu cliente é aquele cara que vai vestir a tua camiseta e vai sair te indicando para Deus e o mundo,
Tá entendendo? Ele é aquele, por quê? Porque ele sabe que você foi um cara que teve capacidade de transformar o sonho dele, que era quase impossível, aquele sonho poxa, o cara sonha com a família dele, que é o que ele tem de mais sagrado dentro, embaixo de um teto. E você foi o cara que materializou tudo isso, esse cara vai te vender para todo mundo. Aí ele não quer comissão, cara. Pelo contrário, ele é tão feliz, ele é tão grato pelo fato de você ter feito isso para ele, que ele não quer nada teu, ele quer que você cresça, ele torce por você. Tá certo? Ele vira torcedor, você tem um time ali, certo? É como um time de futebol. O cara é torcedor, ele torce para que você consiga crescer, tá certo? Para que você consiga produzir, porque ele tem certeza que você está fazendo para outras pessoas aquilo que você fez para ele, tá certo? Então, gente, assim é um passo a passo para a gente ter gestão de obra lucrativa, certo? A gente está sempre aqui, tá certo? Daqui no Obra da Mão. Para fazer isso, para trazer estratégias de obra lucrativa, certo? A gente está sempre aqui para fazer com que engenheiros, arquitetos e construtores tenham obras lucrativas, obras entregues no prazo e no custo. Beleza? Meu nome é Sebastião Neto e eu estou sempre por aqui. Valeu, um abraço e até mais.